E aí, quando a gente diz que a imigração é uma caixinha de surpresa, ela é mesmo. Quando eu cheguei aqui com o meu visto de turista, eu vim pra passar 15 dias. Em vez de eles carimbarem o meu I-94 para 6 meses, eles carimbaram pra 1 ano. Fala galera, Cristiano aqui. Tô aqui eu em uma das minhas improváveis aventuras. Quem me segue jamais me imaginou. Não me vi na Califórnia, mas eu aqui tô, cara. E eu tenho mudado muito a minha visão. Hoje eu vou bater um papo com a Ale. Ale, obrigado por ter topado. Obrigada a você. Ficando na Califórnia. Ficando na Califórnia. É isso, é hoje. É hoje, cara. A gente tava conversando sobre várias coisas aqui. Realmente, as coisas não são tão bem quanto a gente vê na televisão, no jornal. Mas enfim, vocês vão entender isso daqui melhor. Hoje a gente vai contar a história da Lê, que, cara, bastante diferente do normal, né? Hoje a Lê, ela trabalha dando aula de inglês numa escola de inglês para alunos que têm o visto F1 majoritariamente. E ela já fez cursos aqui que vocês não imaginam. E ela dá aula de inglês para um nicho diferente que vocês nunca viram ninguém falar na internet. Então pode ser que isso sirva para você, inclusive. Vamos bater esse papo. Olha, vamos para os Estados Unidos. 3 anos dos Estados Unidos, uma bebê. Eu costumo dizer que eu acabei de nascer aqui. Passa rápido, não passa? Sim, muito. Você chegou na Califórnia? Cheguei na Califórnia, aqui em San Diego, e não me arrependo. De onde que você veio no Brasil? Sou do Rio, conterrâneos. Verdade. Isso, vim Crescendo na Tijuca, né? Isso, exatamente. Pra quem não sabe, Tijuca é onde fica o estádio Maracanã. É um bairro bem central, embora não seja centro, fica bem central, no meio do raio do Rio de Janeiro, né? Cara, é engraçado, porque San Diego parece muito Rio de Janeiro, né? Total, muito. Clima, eu costumo dizer assim, a gente tem até o imposto sobre o raio solar aqui, que a gente chama, né? Porque com certeza que o clima aqui pesa muito, né? A gente fala assim, toda vez que um aluno vai decidir para qual estado ele vem, clima eu acho que é uma das coisas que você tem que avaliar muito. É verdade. Porque você passar férias na neve é uma coisa. Agora, você viver na neve, viver em função... Né? Nossa, gente, eu não consigo imaginar a minha vida. Isso é super importante. E pra galera que é do Rio, então, como nós dois somos, é legal você pensar em um lugar que você se sinta à vontade. Sim. A Flórida pode ser uma opção. E pelo visto, pelo que eu vi aqui, eu tô no meu 2º dia aqui, o clima tá super agradável, super confortável. E é uma alternativa que as pessoas às vezes não imaginam. Mas você não veio direto do Brasil pra cá, né? Você teve uma parada aí na Europa. Como foi essa história? Eu tava tentando novos ares na minha carreira, na minha vida. O meu melhor amigo mora na Inglaterra. E eu pensei assim, bom, por que não? Ele falou, olha, eu tenho um emprego e um sofá aqui pra você. Só vem. Nessa época você já falava inglês? Já falava inglês, eu sou professora de inglês há 15 anos. Então, inglês não era um desafio pra mim. E é engraçado você falar isso, porque o inglês britânico é bem diferente, então dizer que eu não tinha desafios... Também é demais. É também demais, porque quando eles falam water, tomato, você fala assim, gente... O que eu tô fazendo aqui? Exatamente. E aí, depois, eu passei 1 ano na Inglaterra. Quando começou a pandemia, eu tava na Inglaterra, as pessoas já usando máscara e as coisas já começando a tomar um ar diferente, que a gente sentiu que não ia ser uma coisa que ia ficar só na China. Eu tava em Chelmsford, na Inglaterra, é perto de Londres, 40 minutos de Londres. Fala se o clima lá é fechado o ano inteiro, é verdade? Gente, é muito doido, é muito doido. No inverno lá escurece 3 horas da tarde. É muito doido. Que loucura. Por isso que eu digo que o clima influencia muito, muito, muito no nosso humor, na nossa vida. Viver a vida num lugar em que amanhece 8, 9 horas da manhã, escurece 3 horas da tarde, é puxado. Nossa senhora, demais. A minha esposa, ela é uma pessoa que ela se afeta muito pelo clima, né? O clima bonito deixa ela feliz, cara. Sim. Isso é maravilhoso. E realmente, eu fico imaginando. Acho que a neve ela não é tanto problema. O céu faz muita diferença. Muito. Um céu azul tem todo o impacto positivo na vida. Porque imagina, 3 da tarde tá escuro, deve ser caótico. Imagina, tá um calor enorme, só com o clima nublado, fica aquele negócio meio depressivo. Agora, se tá nevando, ou tá quente, mas tá com o sol aberto, bonito... Faz toda a diferença. É incrível, né? Com certeza, legal. Com certeza. O que você achou de Londres? Eu amei a experiência, mas eu acho que o que fez mais a diferença mesmo lá pra mim tem a situação histórica, que eu gosto muito, né? A Europa tem uma vibe totalmente diferente de Estados Unidos. Quem já morou lá, com certeza, e até visitando mesmo a gente consegue ver. Mas o meu xodó mesmo é os Estados Unidos. Estava falando, inclusive, que não estava no meu radar. Foi uma história muito inusitada que me fez parar aqui. Depois eu morei 1 ano em Portugal, na época da pandemia, como eu tava falando. A gente tem muito cliente de Portugal, mas muito mesmo. A galera lá não tá feliz com a vida lá, cara. Não, porque assim, é um ritmo de vida desacelerado,
Os salários não são bons, como aqui. Então, assim, é diferente, sabe? É diferente. Eu acho que as pessoas vão muito para Portugal por causa do idioma, porque é um facilitador, com certeza. Sim. Mas existem desafios também. Sim. Existem desafios também. E quanto tempo você ficou lá? 1 ano que você disse, né? Fiquei 1 ano em Portugal e aí, quando as fronteiras daqui abriram, eu vim viver meu grande amor. Exatamente, vim Conta viver essa meu história aí. grande amor. Gente, eu falo pra todo mundo que eu casei com o melhor americano. No meu caso, americana, que é uma americana brasileira. A gente se Nossa, conheceu no Rio. E ela já morava aqui há 15 anos. E eu tava até comentando que foi a pessoa certa na hora errada, porque eu tava me mudando e ela também não tinha pretensão de sair daqui, porque quem chega em San Diego não tem vontade de sair, tá? Falo logo. Eu ouvi algumas pessoas falando isso mesmo. Exatamente. E a gente foi viver a nossa história de amor depois que a pandemia já estava mais aliviada. E aí foi muito engraçado que uma amiga nossa, que estuda aqui na escola, falou, olha, os S1s já estão entrando, então eu acredito que turista também vai entrar. E eu vim para passar 15 dias. E aí, quando a gente diz que a imigração é uma caixinha de surpresa, ela é mesmo. Lá vem. Pois é. Quando eu cheguei aqui com meu visto de turista, eu vim para passar 15 dias para ver se eu me adaptava, para ver como seria a vida aqui com ela. Em vez de eles carimbarem o meu I-94, que é aquele carimbo que dá o seu status aqui no país, né? Em vez de eles carimbarem para 6 meses, que é geralmente o que as pessoas, o oficial da imigração carimba, eles carimbaram para 1 ano. Meu Deus. Eu não entendi nada. Cara. Eu vi isso acontecer também. Melhor. Exatamente. E aí, quando a gente viu que eu tinha um status de 1 ano aqui como turista, ela falou, então cancela a sua passagem e fica aqui pro meu aniversário, que seria em abril. E aí, chegou abril, ela me pediu em casamento. Coisa ali. Pois é, e eu fiquei aqui. E aí, a minha história se desenhou muito aqui nesse país. Eu sou muito grata a ela e aos Estados Unidos também, porque eu acho que a minha carreira, a minha vida deu uma acelerada surreal aqui. Então, eu sou muito grata à minha vida. Eu sei que eu vim com muitos privilégios e é por isso que é importante também, né, aproveitando e falando de uma assessoria, de você saber o que você vai viver aqui, como que o seu processo pode se desenvolver aqui, é muito importante também, sabe? Verdade. Porque isso faz toda a diferença. Verdade. Isso, inclusive, é uma coisa que eu ouço muitas pessoas falando. Sempre que elas veem, não todo mundo, mas tem uma parcela que fala isso, quando elas veem uma história de sucesso de alguém, elas encontram motivos pra justificar ter dado certo pra aquela pessoa, Sim, pra exatamente. justificar a falta de ação delas. Então a pessoa ela tá lá no Brasil e ela vai inventar 500 desculpas pra falar, mas eu não conheço ninguém que é brasileiro ou americano. Pois é. Mas eu não falo inglês fluente. Sempre vai ter uma desculpa, galera. Cada um é cada um. Eu gravei várias entrevistas já nesse canal, vocês vão ver diferentes realidades. Pessoas que chegaram nos Estados Unidos com inglês 000. No final das contas, todo mundo faz dar certo. Mas eu achei super legal a sua história porque ela é completamente diferente. Sim, é muito inusitada. Total, cara. E assim, quando você, então, casou e aí você conseguiu seu documento a partir daí, foi isso? Isso, foi, Certo. exatamente. E aí você- Foi um processo demorado. Demorado no sentido de a gente estava vivendo uma pandemia, então os processos já estavam atrasados. Hoje em dia eu vejo as pessoas recebendo já o combo card, né, que a gente chama, que é o Social Security com um Work Permit em 2, 3 meses, e o meu caso durou 1 ano e 4 meses. Caramba. Mas porque estava tudo muito atrasado. Nossa, Eu primeiro recebi o Work Permit, depois eu recebi o meu Green Card. E foi 1 ano e 4 meses. Eu não vejo as pessoas, assim, em geral, demorando tanto tempo também não. agora. E antes da pandemia eu também não via demorando tanto tempo. Foi bem específico, né? Sim, mas eu acredito que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer. E o negócio é ter paciência para esperar. Pô, a vida nos Estados Unidos, ela nunca vai acontecer do jeito que você quer, né? Não. Você que tá vindo pra cá, você tem que saber que, cara, você não tá no controle de nada. É. Você tá completamente refém de um monte de questões Sim. que você não controla. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, Exatamente. tem muita gente que me acompanha, Lê, que fala, caramba, mas eu tenho medo disso, medo disso, medo disso. Cara, vai ter vezes que vai ter que ser com medo mesmo. Medo mesmo. É isso. Exatamente. E esse medo ele vai te acompanhar um pouquinho. Só que a preparação, ela te dá um pouco de paz, né? Você saber o que você tá fazendo, Sim. tá caminhando no terreno certo, fazendo tudo certinho. Isso tranquiliza bastante. E aí você conseguiu o teu documento e onde que você foi trabalhar nessa época? Eu trabalhava de casa. Eu dava aulas particulares
E eu tenho grupos também de alunos que estão no Brasil e alunos que estão aqui nos Estados Unidos e querem aprender inglês, porque isso também é uma coisa que eu tento desmistificar muito, que não é só chegar nos Estados Unidos e o inglês vai cair na sua mente do nada, só porque você está convivendo com americanos e vivendo a vida americana. Existem métodos, inclusive isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Você fica na ansiedade porque você acha que vai ser um processo natural e não é um processo natural, porque adulto aprende diferente de uma criança, por exemplo. A gente tem alunos que têm filhos aqui ou que vêm com os filhos com 6, 7 anos. Em 3 meses, 4 meses, as crianças já estão falando, mas o cérebro do adulto é um cérebro diferente. Sim. A gente aprende de uma maneira que a gente chama de uma maneira artificial, né? Não é uma maneira natural, igual a criança. A criança, ela aprende palavra primeiro para depois juntar. Exatamente. E do nada... O adulto tá falando verbo primeiro. Exatamente. O nosso cérebro mesmo, a formação cerebral da gente, quando a gente vai crescendo, ela vai mudando e faz com que a gente aprenda de forma diferente. Interessante isso. Então, não adianta a gente comparar com uma criança e achar que vai ser natural pra gente, porque não vai ser. E isso acaba frustrando muitos alunos, né? Então, eu dava aulas particulares, mas o meu LinkedIn estava lá certinho, preparando para minha vida daqui, exatamente. Quantos alunos você já deu aula de inglês aqui nos Estados Unidos, desde que você veio para cá? Nossa, eu acho que mais de 300. Mais de 300. Então, a experiência, ela sabe o que ela tá falando. Exatamente. Uma coisa que eu falo muito com a galera que é o seguinte, eu já fiz vídeo no meu canal falando sobre... É legal você gosta de juntar dinheiro para vir para os Estados Unidos, mas tão importante quanto, eu não consigo colocar no segundo patamar, é você estudar inglês quando você está no Brasil. Porque quando você chega aqui, cara, é questão de dignidade, né? E você vê, então, pessoas que estão no Brasil estudando inglês antes de vir pra cá. Você tem alunos nessa situação? Já teve? Nessa situação, e eu sinto que a vida deles é muito mais fácil desde a chegada na imigração. Você vem, você tem o seu visto aprovado, mas aqui você passa por uma segunda entrevista. Então, se eles desconfiam de alguma coisa, eles podem não te aprovar para você entrar nos Estados Unidos. Então, quando você vem tranquilo, sabendo que o idioma não é um impeditivo para você se comunicar e contar a sua história e mostrar que você veio de acordo com o que você quer, né, do que o seu visto está te proporcionando, é uma tranquilidade. Então, eu tenho muitos alunos que estão se preparando para vir para cá. Eu costumo dizer que as aulas são muito voltadas para a parte comunicativa mesmo. Então, como você vai se virar aqui, desde a imigração até preciso abrir uma conta de banco no telefone, internet, sabe? Para a vida mesmo aqui nos Estados Unidos. Não é sobre você aprender a falar... Purple, né? Exato. É só que você aprender inglês da vida real. Exatamente. Vai chegar e vai aplicar. Exatamente. Cara, é legal isso. O que eu acho bacana, galera, pensem que vocês estão tendo a oportunidade de falar com uma professora de inglês de visto F1. Então, assim, quantas vezes entrevistas como essa não surgiram no YouTube? Cara, eu não conheço nenhuma. Então, cara, aproveitem. Pra quem não sabe, eu tenho uma empresa de visto americano, a Move Vistos. É a melhor empresa do Brasil, a gente vai falar mais sobre isso. E vários dos nossos alunos, eles chegam aqui tendo a oportunidade de, cara, aprender o inglês que vai transformar a vida deles, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou qualquer lugar do mundo. E é interessante você ouvir, cara, o que eu preciso fazer para eu poder alavancar meu inglês? Será que é só o seu melhor aluno na sala? E aí, Ale, eu te pergunto, o que você acha que diferencia, principalmente, um aluno que tem bons resultados de aprendizado em si, de um aluno que fica lá, cara, batendo a cabeça contra a parede para poder se virar no inglês? Eu acho que é não ter vergonha de falar. Você vai falar errado. Falar inglês não é sobre perfeição. É você não ter medo do seu sotaque, por exemplo. A gente é brasileiro, a gente vai ter sotaque brasileiro. Os russos têm sotaque russo, o americano falando português tem sotaque americano. Total. Então, isso é parte da nossa história. Não se diminua, aqui é muito fácil, apesar de eu ser muito grata a tudo que eu vivi aqui, é muito fácil a gente esquecer o nosso valor aqui, porque a gente acha que a gente é inferior, e a gente não é, sabe? Eu tenho alunos médicos, advogados, dentistas que vieram com uma carreira consolidada do Brasil, recomeçar aqui. Então, a gente vai esquecendo realmente quem a gente é e o nosso valor, às vezes porque o nosso inglês não está muito bom. Mas se você não tem medo de se jogar, de falar errado, de se comunicar, de se colocar, esses foram os alunos que sempre tiveram muito mais sucesso. Foram os que não tiveram medo e que não tiveram medo também de encarar o processo, porque demora, não é de um dia para a noite.
Mas o tijolinho que você vai colocando ali, que às vezes parece que não tá formando uma casa, no final ele vai formar uma Vai casa. formar. Nem tudo a gente entende. As pessoas têm essa necessidade do eu tenho um controle sobre o que vai acontecer. Às vezes Exatamente. você vai ter a sensação, e eu passei por isso, de que caramba, eu não tô aprendendo mais nada. Eu estagnei. Aham. Aí de repente passa 3, 4, 5 meses e você falou, opa, pera aí, que Exatamente. eu não tava tão parado assim, o negócio tava ficando bom. Exato. Então, galera, e o que eu acho legal, eu tenho falado com algumas pessoas ali, tem gente que vem pra cá e que estuda e vai pro quarto. E aí Sim. fica trancada lá o dia inteiro. E tem gente que vem pra cá e que às vezes aluga um quarto num hostel, Sim. ou que aluga um quarto na casa de americano. Esse daí já vai ter uma capacidade de treinar o inglês infinitamente melhor. Exatamente. Tem muitas pessoas que falam assim, não andem com brasileiros. Mas a verdade é que a comunidade brasileira é muito forte, ela pode te ajudar muito, mas eu acho que você não pode se limitar à comunidade brasileira se você quer crescer o seu inglês. Isso com certeza. Cara, isso é muito verdade, porque é assim, vão ter pessoas que vão ficar tão confortáveis em ter contato com o brasileiro, porque é natural, é fácil, que elas vão só fazer aquilo ali. Mas você pode ter o melhor dos dois mundos. Com Você pode ter certeza. amizades interessantes, mas você pode experimentar em outras realidades. E sabe o que você vai perceber? Se você, mesmo tiver amigo brasileiro, mas no grupo você tiver amigos americanos também, todo mundo vai ter que falar inglês. Então, você e seus amigos brasileiros vão ter que se virar no inglês ali, acaba que é bom pra todo mundo, né? Exatamente. E a escola te proporciona também furar um pouco dessa bolha, porque a gente tem alunos do mundo todo. Tem alunos japoneses, tem alunos coreanos, alunos russos, ucranianos. enfim. Interessantíssimo. Exatamente. Então, você também furar essa bolha só dos americanos também é muito legal. Porque, primeiro, você entende que o inglês é uma língua franca, ou seja, é uma língua falada por pessoas do mundo inteiro como segundo idioma, né? Ou seja, é isso que está conectando você a outras culturas. Então, isso é muito interessante também, você furar essa bolha e entender que o inglês vai te levar para outros mundos mesmo, sem às vezes você nem sair do lugar, isso é muito interessante. Então, é isso, eu acho que foi o que você falou, é ter o melhor dos dois mundos, ter o conforto de saber que você tem amigos brasileiros, saber que você tem com quem contar, ajuda muito. Demais. Inclusive, tem pesquisas que mostram que quando você faz o seu intercâmbio, você faz amizades com pessoas do seu país, você começa a valorizar coisas que lá a gente não valoriza, então, e faz com que o seu intercâmbio tenha muito mais valor. Legal isso. Então, exatamente. E é por isso, inclusive, que na Move, quando a gente manda os alunos para um lugar, a gente toma cuidado com muita coisa. Então, nessa viagem que eu tô fazendo aqui agora, rodando os Estados Unidos, já fui para Utah, tô em San Diego agora na Califórnia, vou conhecer outros estados nos próximos meses. E nessa viagem, a gente está encontrando novas possibilidades para os nossos clientes. O que que a gente busca? Familiaridade, porque a gente sabe que as pessoas não podem ficar completamente perdidos. Então, a escola que tem funcionário brasileiro ajuda naquela ambientação inicial, não precisa ficar preocupado com isso. Algum grau de brasileiro ali para poder ajudar naquela ambientação, mas que você consiga, na cidade, falar inglês de fato. E Exatamente. o que eu rodei San Diego ontem e hoje, eu falei muito mais inglês do que eu achei que eu falaria. Que bom, eu falo muito espanhol. Eu achava que era só mexicano aqui, cara, e não é assim, né? Exatamente. Tem áreas de San Diego que tem muito mais mexicano. A gente está a 20 minutos da borda, né? Então, tem uma influência mexicana muito grande, mas sim, tem muito... Legal. Muita gente falando inglês também. Legal. E sabe uma coisa que eu queria desmistificar estando aqui com a Lê? É a seguinte: as pessoas pensam que curso de inglês é só inglês para quem tem o nível básico ou intermediário, mas não é bem assim, né? Você não dá aula só para nível básico e intermediário. Não. Mas assim, o legal é que existem vários cursos para pessoas que já têm inglês avançado também, né? Então, nós temos descoberto cada vez mais possibilidades. Você estava me contando aqui, antes da gente gravar, que você fez o curso, vou chamar em português, tá? TESOL, né? Aham, Que é para quem já fala inglês e quer dar aula, não é isso? Exatamente. E esse curso, ele te dá uma certificação internacional para você dar aula em qualquer lugar do mundo. Então, com esse certificado, você pode dar aula de inglês na África do Sul, no Japão, na Coreia. Inclusive, existem países que pagam muito para professores de inglês. Então, esse certificado, com certeza, abre portas para possibilidades, né? Outros países, enfim. Assim como abriu para mim, porque quando eu apliquei para trabalhar aqui na escola, precisava desse certificado, eu já tinha ele. Então, com certeza, me abriu essa porta aqui. E sem falar que melhora o currículo até para quem dá aula no Brasil, né? Sim, com certeza. A gente tem, inclusive, muitos professores de inglês que vêm aqui fazer o TESOL. Eles passam 3, 4 meses aqui,
fazem o curso e voltam e tem currículo bombando, né? Sim. E olha só, tá vendo? E você pode fazer isso com visto F1. Mas não é só o TESOL, tem outros cursos também, né? Sim. E você dá aula de um que eu nunca tinha ouvido falar. E agora os clientes da Move vão ter acesso a esse tipo de possibilidade. Conta pra eles. Exatamente, eu dou aula de Digital Media Olha aqui, só. ou seja, ensino todo mundo sobre o mundo do TikTok, Instagram, como viralizar e como principalmente usar o seu inglês para criar conteúdos interessantes para que você viralize, para que você, enfim, aumente a sua presença online, né? E olha só, então quer dizer que você que está no Brasil e tem um inglês bom já, mas que trabalha com a internet, você consegue, mesmo que seja empresário, eu acho, né? Sim, pode vir, exatamente. Pode ser um profissional de marketing, pode ser um empresário que quer melhorar. A presença online, com certeza. Você pode vir para os Estados Unidos com visto F1 para fazer um curso de inglês como segunda língua e fazer aula de marketing, cara. Ou seja, é o inglês aplicado à sua profissão. E tem curso de business, tem vários cursos na escola, né? Curso de hospitality management. Olha só, cara. De negócios, enfim, tem para todos os gostos, todos os níveis, começando lá do zero, para quem não fala nem the books on the table, até para quem já está com inglês fluente, mas quer adicionar coisas diferentes ao currículo. Sim, então, ó, galera, não tem desculpa, tá? E você que está querendo tirar o visto F1, se você quiser, aqui na descrição vai ter o link da minha empresa, a Move Vistos. É a melhor mentoria do Brasil, não tem absolutamente nenhuma dúvida disso. A gente pega e te ajuda do primeiro passo até o dia da entrevista e você vai ser acompanhado por um profissional só, que é o Visa Manager, que ele vai conhecer todos os seus sonhos, seus medos, suas preocupações, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Ele vai te ajudar desde a parte da estratégia até a parte da entrevista. A gente tem a melhor simulação. Não sei se você que está me acompanhando já viu o canal da Move Vistos. Nós devemos ter mais de 25 entrevistas postadas e umas 30 já gravadas de clientes nossos que eles sempre falam, cara, a simulação da entrevista da Move é caótica, porque a galera passa ali um perrengue, chega na entrevista, não tem nada que o Consul possa fazer com você que você já não esteja preparado para lidar. E isso é um dos fatores que contribui para a gente ter um índice de aprovação tão alto. A gente acabou de bater recorde de aprovação no mês de março e no mês de abril de novo. Então estamos aprovando em patamares de 2019 para o visto F1. Ou seja, confia em mim, clica aqui no link, preenche o formulário que o meu time vai entrar em contato e vai te ajudar a tirar o teu visto americano. A gente faz turismo também, mas é isso aí, galera. Vamos lá. Interessante, Ali. Gente, sejam bem-vindos a San Diego, esse novo olhar a San Diego. Espero encontrar muitos de vocês aqui. Fantástico, cara, fantástico. E ó, galera, San Diego mudou um pouco minha opinião sobre a Califórnia, viu? Eu era muito influenciado por jornal e aqui eu vi uma realidade diferente. Eu não morei aqui, mas eu achei que eu fosse ver mendigo na rua pra tudo quanto é canto e não foi assim que aconteceu. Tô me sentindo muito seguro. Ontem eu fui no centro, eu vou chutar 1 hora no centro à noite e eu não vi nada de estranho. E o que eu vi, inclusive, é que tem uma presença militar muito forte, inclusive, né? Muito. E assim, eu me sinto super segura aqui, ando com o celular na mão o tempo todo. Sou professora de Digital Media, então eu tô realmente com o celular o tempo todo na mão, postando, falando. E eu costumo dizer que San Diego não é Califórnia. A Califórnia que você vê na TV não é San Diego. A gente está bem aqui na pontinha mesmo da Califórnia, bem longe de todo esse vucu-vucu que vocês têm visto. Eu sou do Rio de Janeiro e eu costumo dizer que é a mesma coisa. Eu nunca fui assaltada no Rio, morei minha vida toda lá. A gente sabe que é violento, mas eu não via violência assim no meu dia a dia, graças a Deus. Sei que isso venho de um muito privilégio, né, de não ver violência assim no dia a dia, mas é a mesma coisa aqui em San Diego. Eu acho que destratando imigrantes também, que é uma coisa que tem se popularizado mesmo, Califórnia, especialmente San Diego, é um lugar que você vai encontrar muita gente amigável, sabe, disposta a ajudar. Eu costumo dizer que depois que eu vim pra cá, pra San Diego, não tenho mais paz quando eu entro no elevador, porque todo mundo quer puxar papo. Você entra na fila do mercado, todo mundo vem puxar papo, é muito engraçado isso. E o interessante é que os aluguéis baixaram, né? Estão baixando, gente. Estão baixando. Graças a Deus. Ale, obrigado de coração por ter topado bater o papo comigo. Muito bom, gente. Eu espero encontrar vocês por aqui, hein? Fantástico. Pô, galera, vocês tiveram a chance de conhecer a Ale, cara, pessoa maravilhosa, tá compartilhando a experiência dela aqui. E uma coisa que eu achei legal é que a Ale, ela tem dado aula de inglês tanto para pessoas que estão no Brasil, quanto para pessoas que estão nos Estados Unidos com dificuldade de aprender inglês. Porque tem gente, cara, que se fecha no mundo de brasileiro e às vezes não destrava. Aí prefere não se expor e ir falar com um professor particular do que no dia a dia. E aí faz uma aula particular contigo, ganha confiança e a partir daí consegue fazer o que precisa. Eita ferro, peraí. Tá. E a partir daí consegue fazer o que precisa. Inclusive fiz uma entrevista com...
Nossa senhora. Será que foi esse? Não, a gente não tá encostando. Ih, mas foi ele mesmo, ó. Oxe. Ué, Eu acho que foi o próprio cara que ativou, será? cedo. Que viu gravar aqui então. Tem isso. Isso é isso, é. Vamos gravar aqui então, ó. Caraca, tá todo mundo aí olhando na janela. Então, galera, vocês tiveram a chance de conhecer a Lê, cara, pessoa maravilhosa que tá compartilhando a experiência dela. Eu agradeço demais ter topado bater esse papo. E pra você que tá no Brasil e tá querendo melhorar o teu inglês antes de vir pros Estados Unidos, antes de vir fazer uma imersão no Visto F1, que é super válido, porque se você chegar aqui com inglês 1 e você ter a chance de chegar com inglês 2, você já vai aproveitar muito melhor o teu próprio curso. Então, vale muito a pena. Sim. Você que tá nos Estados Unidos, às vezes tá travado e com dificuldade de, cara, não tá saindo, não tô conseguindo desenvolver, tô com receio de conversar com o americano, vale a pena fazer aula de inglês. Inclusive, eu fiz uma entrevista com um casal da Geórgia, que eles estão há 9 anos aqui, ela, 10 anos aqui ele, e eles estão fazendo aula de inglês agora, Olha, particular, e destravaram. Então, que legal. aqui na descrição vai ter o link do Instagram da Lê, lá vocês vão poder acompanhar o conteúdo que ela posta, que é também reflexo do trabalho que você faz, das aulas que você dá, e você vai poder também fazer aula particular com ela, que vai te ajudar demais a chegar aqui. Ale, obrigado pelo nosso Obrigada a você, foi muito bom, gente. Espero vocês aqui, hein? Show de bola, é isso, galera. E ó, aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo onde eu e o Oliver falamos sobre quais perfis podem aplicar para o visto de estudante. E você acabou de ver com a Lê aqui que não importa se seu inglês é 0 ou ele é até fluente, existem cursos que podem se aplicar para você. Lembra que o link da Move tá na descrição. Clica aqui, assiste esse vídeo. Um abraço e até mais.